Abram as suas Bíblias na carta de Tiago. Carta de Tiago, no capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 10. Eu farei esta leitura, os irmãos irão acompanhar silenciosamente. Tiago, capítulo 4, versos de número 1 até o número 10. A palavra de Deus nos diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Nós teremos um breve tempo para poder rogar ao Senhor para que nos fale esta noite, e você pode fazê-lo silenciosamente. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós fazemos isso para rogar, ó Deus, a bênção do Teu Espírito Santo a nos iluminar aqui na compreensão da Tua palavra. Nós, hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de meditar, ó Deus, sobre a origem desta palavra que nós lemos, como sendo ela a palavra do Senhor para nós, que foi escrita através de homens inspirados pelo Teu Santo Espírito. E nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, e cremos que este mesmo Espírito do Senhor é quem nos ilumina, para que nós possamos compreender estas verdades que nos são manifestas aqui na Tua palavra. Nós rogamos ao Senhor esta bênção. Especialmente, Senhor, eu rogo no nome de Jesus que o Senhor possa ser sobre a minha vida, que eu possa, ó Deus, ser escondido atrás da cruz de Cristo e que os meus irmãos possam olhar para Jesus, que eu possa conseguir ajudá-los a fazer isto, que eu possa, Deus, conseguir oferecer para as ovelhas, para o rebanho do Senhor, pasto
verde, fresco, novo, vindo da parte do Senhor, para os alimentar, para os saciar e para firmá-los, ó Deus, diante do Senhor e fortalecê-los ante a tua presença. Seja conosco durante esse tempo, fala aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus. No nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor, aquele em quem confiamos e por causa de quem entramos com confiança na tua presença. É no nome dele que nós oramos. Amém. Carta de Tiago, meus irmãos. Esta carta que nós lemos, ela foi escrita por volta do ano de número 44, entre o ano de número 44 e 62 depois de Cristo. Não há como se obter uma data concreta, mais específica, para que se saiba o tempo exato em que ela tenha sido escrita, mas é claro para nós que ela deu-se dentro deste período. E ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, como forma de ensinar os crentes na verdadeira sabedoria de Deus, com o fim de preservá-los. É quase certo que os leitores dessa carta aqui, eles eram judeus, isso considerando o fato de que essa carta ela está repleta, cheia de figuras do judaísmo e do Antigo Testamento. A carta ela deixa subentendido que estes crentes judeus, eles eram pessoas basicamente muito pobres e que estavam vivendo em uma situação considerável de tensão social. Eles eram, segundo o texto que nós temos aqui na carta de Tiago, no capítulo 5, um povo que era oprimido e injustiçado pelos ricos senhores de terra. Segundo o capítulo de Números 2, nós podemos ver que eles eram arrastados para os tribunais por pessoas abastadas que também zombavam da fé deles. E estes leitores, eles são aqui, por Tiago, exortados à paciência, assim também como a lembrarem que a vinda do Senhor, o juiz justo e o libertador deles está próximo. Enquanto isso, as provações que eles estão sofrendo devem ser encaradas com firme perseverança, a fim de que o caráter cristão possa atingir a plena maturidade para que lhe seja assegurada a sua recompensa, segundo Tiago, a coroa da vida que está reservada a eles. Mas, enquanto a situação desta igreja aqui, enquanto a igreja no mundo fornece este pano de fundo para esta carta, a preocupação de Tiago, em especial, é com o mundo que está a entrar na igreja. Ele adverte os seus leitores de que a amizade do mundo é inimiga de Deus, e ele enfatiza que o ingrediente-chave da religião pura e sem mácula é o guardar-se incontaminado do mundo. Isso no capítulo de número 1, no verso de número 27. O mundanismo ele havia se manifestado, meus irmãos, na igreja de múltiplas formas. Entre elas, nós podemos notar uma atitude bajuladora para com os mais ricos, que compunham ali a liderança, e uma indiferença insensível para com os mais pobres. Havia também palavras críticas e descontroladas. Havia uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, com sua inveja e ambição, que, por sua vez, produzia divisão e violentas discussões no meio deles. Havia, no meio daquela igreja, no meio destes leitores, profunda arrogância. E, por último, mas não menos importante, havia uma inconstância em essência para com Deus que irrompia sobre a eficácia da oração e que se manifestava no fracasso que aqueles crentes tinham de colocar a fé deles em prática. Tiago, então, ele roga aos seus leitores que se arrependam do mundanismo e se humilhem diante do Senhor para que ele os possa exaltar. Então nós entramos aqui no texto em que nós lemos e logo no primeiro versículo nós vemos Tiago dizendo assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E assim como no capítulo de número 3, no verso 13, Tiago ele utiliza uma pergunta para poder
apresentar o seu próximo assunto. Tiago, no capítulo anterior, ele sugeriu a associação de uma inveja e sentimento faccioso com a confusão, no verso 16, e agora ele especifica com mais clareza o que quer dizer confusão e retrata como ela é produzida por desejos invejosos e outros tipos de desejo também. No lugar de confusão agora, Tiago, ele usa os termos guerra e contendas. E assim como no português, estes termos guerra e contendas, eles comumente demonstram ou denotam, eles são palavras usadas na maioria das vezes para poder descrever conflitos físicos entre indivíduos ou nações. Era de semelhante modo no tempo em que Tiago está escrevendo esta carta, mas, entretanto, ele vai se utilizar desses termos de forma metafórica. As duas palavras aqui, por ele utilizadas, podem descrever discussões verbais violentas. Os cristãos a quem Tiago escreveu aqui, eles estavam envolvidos nestas batalhas verbais. E uma vez que as discussões desse tipo quase sempre vêm acompanhadas de palavras ásperas, críticas e calúnias, o mau uso da língua que era reprovado por Tiago, ele provavelmente resultou de tais discussões. Era isso que ele estava se referindo. E ele continua, então, ainda no verso 1, dizendo assim: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Qual a fonte destas brigas? Tiago agora aponta o seu dedo para os prazeres que militam na vossa carne. Prazeres aqui é a tradução de hedoné, do grego, e é um termo que sempre traz consigo conotações negativas acerca de prazeres pecaminosos que só buscam o próprio interesse. É a respeito deste tipo de prazer que Tiago está a falar aqui com os seus leitores. E os conflitos que estavam rompendo a comunhão cristã, eles não podiam ser atribuídos a um tipo de prazer justo ou um zelo justificável, mas era este desejo egoísta o responsável por tais contendas. Eram estes prazeres pecaminosos contra o Senhor que eram a raiz dos problemas enfrentados ali por aqueles crentes. Então ele diz assim, verso de número 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago agora expõe aqui o fato por trás, que está por trás do que aqueles crentes estão a viver ali, o fato por trás daqueles crentes viverem a se dilacerar ali em conflitos domésticos, o fato por trás dessas contendas existentes ali entre aqueles crentes é justamente os desejos egoístas. E quando estes desejos egoístas eles são frustrados, eles poderiam até mesmo conduzi-los ao extremo da violência. É isso que Tiago está dizendo aqui. Obviamente, meus irmãos, as coisas não tinham chegado até este ponto quando Tiago ele escreve essa carta. As coisas não tinham ido tão longe entre os leitores de Tiago, mas lutas e guerras já se evidenciavam entre eles, e esse desejo egoísta, caso não fosse refreado, ele carregava consigo o perigo de uma violência real, tornando-se ali concreta e confirmada no meio deles. Tiago, então, ele cheio de sabedoria, ele vai se dirigir aos seus leitores e ele vai fazer uma poderosa análise ali do seu conflito humano. Ele vai fazer isso argumentando que estes argumentos verbais, a violência particular ou o conflito nacional, a causa de todas estas contendas, de todas estas coisas, de toda esta violência, pode ser encontrada no desejo frustrado, no fato de querermos mais do que aquilo que nós temos, ou no fato de nós cobiçarmos aquilo que não é nosso. Esta é a raiz por trás de todos os conflitos que eles estavam a vivenciar. Conflitos estes que podiam conduzi-los até mesmo à violência física entre eles. E Tiago continua dizendo assim:
Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Por que é frustrado este desejo de ter daqueles leitores dessa carta de Tiago? Segundo Tiago, este desejo frustrado de ter era frustrado porque eles não sabiam como orar de modo apropriado. O que ele diz aqui? Nada tendes porque não pedis. Mas logo depois Tiago ele se convence e diz assim, na verdade vocês pedem. Na verdade pedis. Ele até admite que eles possam pedir, mas o pedido deles é feito do modo errado, motivado por razões egoístas, e por esta razão é que eles não recebem aquilo que eles pedem. Jesus lá em Mateus 7, no verso 7, ele havia prometido, pedi e dar-se-vos-á. Mas é claro, meus irmãos, que Jesus, quando refere-se a este tipo de pedido, quando ele fala sobre isso, ele tinha em mente um tipo de pedido que se concentrava em ter como motivo o seu nome, o seu reino e a vontade de Deus. Era sobre este tipo de pedido que Jesus se referia. Jesus não está dizendo pedi e dar-se-vos-á a qualquer tipo de pedido que seja motivado por razões egoístas. Jesus está garantindo responder à petição dos seus filhos se eles a fizerem do modo correto. E não era isto que estava a acontecer no meio desses crentes. Não era isso que estava a acontecer no meio dos leitores desta carta, aqueles para quem Tiago escreveu essa carta. Os pedidos não deveriam ter o propósito de satisfazer prazeres pecaminosos. O propósito por trás dos pedidos a serem respondidos pelo Senhor deveriam ser a glória de Deus e a realização da sua vontade. Então, Tiago, ele analisa estas horrorosas consequências da inveja e dos desejos desenfreados e não atendidos, e agora ele passa, no verso de número 4, a exortar aqueles leitores, e ele diz o seguinte, referindo-se a eles: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago chama, então, os seus leitores agora de infiéis. Ele desfere este duro golpe contra eles. E o fato de Tiago estar utilizando este termo, infiéis, para poder se referir aos seus leitores, é facilmente, meus irmãos, explicado no Antigo Testamento, quando nós vemos a explicação de que este tipo de tratamento e de referência é utilizado com uma ênfase especial por parte dos profetas, referindo-se ao fato de que Deus uniu-se ao seu povo, ao elegê-lo graciosamente e ao colocá-lo em uma relação de aliança consigo mesmo. E este relacionamento é por diversas vezes retratado nas Escrituras com figuras, com formas matrimoniais. Dessa forma, quando o povo de Israel, a relação entre o povo de Israel e Deus era comprometida por causa do pecado de Israel, eles eram então acusados de adultério, eles eram também rotulados como infiéis. Por isso que, muito provavelmente, Tiago está se utilizando aqui deste termo, por isso que ele está a referir-se aos seus leitores como sendo infiéis, partindo desta compreensão de que existe uma relação entre o povo de Deus e Deus, uma aliança entre eles, que é por diversas vezes retratada com figuras matrimoniais. E ao chamar os seus leitores aqui de infiéis, Tiago indica que estes leitores, estes crentes, ao buscarem a amizade com o mundo, eles estão cometendo adultério espiritual contra o Senhor e, portanto, estão a tornar-se inimigos de Deus. É certo que os leitores de Tiago, meus irmãos, eles não estavam rejeitando abertamente a Deus para poder escolher conscientemente seguir o mundo, mas tanto a inveja quanto o sentimento faccioso e os prazeres desenfreados que eram demonstrados ali
equivaliam justamente a este tipo de comportamento. E é por isso que Tiago é tão duro ao exortá-los. Deus, meus irmãos, é preciso que nós entendamos que Ele não irá tolerar nenhum tipo de rival. Quando o crente se comporta de um modo caracteristicamente mundano, ele demonstra que naquele momento a sua fidelidade não pertence a Deus, mas ela pertence ao mundo. E é por isso que Tiago está aqui a exortar os seus leitores. Não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É por isso que Tiago está aqui a chamá-los de infiéis. Então, Tiago continua dizendo o seguinte, no verso de número 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme por nós, que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Tendo aqui agora demonstrado as últimas consequências do comportamento mundano, Tiago procura incitar a consciência daqueles crentes ali. A intenção agora de Tiago é estimulá-los, é incentivá-los a ir diante do Senhor em sentimento de arrependimento, é a buscarem ao Senhor com profundo sentimento de arrependimento, reconhecendo que eles precisam mudar o seu comportamento, este comportamento marcado pelo egoísmo e pela rixa, reconhecendo que eles deveriam tratar este comportamento como sendo algo sério, como de fato era. E a admirável e poderosa aplicação da figura veterotestamentária aqui do matrimônio, vendo Deus como um cônjuge do seu povo, é a chave para que nós possamos compreender aqui então esse versículo. Ele vai explicar a seriedade de qualquer flerte que os cristãos possam ter com o mundo, e ao trazer à mente daqueles crentes o ciúme do Senhor, que exige uma fidelidade total, ele consegue oferecer para eles clareza a respeito daquela linguagem metafórica que ele estava usando. Quando ele estabelece o Senhor Deus como sendo o cônjuge do seu povo, e quando ele fala que a amizade contra Deus é amizade com o mundo é infidelidade contra Deus, ele cria então um panorama favorável para que se possa compreender o que ele está falando agora acerca dos ciúmes. Ou quando nós vemos o nosso cônjuge se engraçando com qualquer outra pessoa, nós agimos como quem não se importa com isso. Quantos de nós aqui casados, que se vermos o nosso parceiro, a nossa parceira, se engraçando com uma outra pessoa, não ficaríamos irados? Não sentiríamos ciúmes? Não nos sentiríamos profundamente ofendidos? É isto que Tiago está ensinando aqui. Ele está trazendo clareza para aqueles seus irmãos acerca destas coisas. Então ele continua no verso de número 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Como eu disse com vocês aqui no início, Tiago está a se utilizar do texto de Provérbios, no capítulo 3, no verso 34. A forma como ele é traduzido aqui, como esse versículo aparece aqui, é justamente a mesma forma como ele se encontra na versão da Septuaginta. A Septuaginta é a versão em grego do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico. Quando nós vamos lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 34, nós vamos ver que o termo utilizado ali é que o Senhor escarnece os escarnecedores. Mas o sentido por trás desse termo escarnecer e do termo resistir é o mesmo, é o sentido de não considerá-lo, é o sentido de não levá-lo em conta, é justamente a mesma coisa que eles estão falando. E o requisito aqui, meus irmãos, apresentado por Tiago, para que os cristãos eles possam então experimentar a graça sustentadora de Deus, o requisito necessário a eles para isso é a humildade.
A dádiva da graça sustentadora oferecida por Deus pode ser recebida apenas por aqueles que estão dispostos a admitir as suas necessidades diante de Deus. Para que nós possamos gozar, meus irmãos, da graça redentora de Cristo Jesus, daquela que está disponível para nós, é preciso que nós sejamos humildes. É preciso que nós trilhemos o caminho da humildade. Por outro lado, Tiago ensina aqui nesse verso que os soberbos, eles encontram apenas resistência da parte de Deus, não podendo, portanto, experimentar esta graça sustentadora de Deus. Então, Tiago continua nos versos 7 a 8, dizendo assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso de número 8, parte A: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. A série de mandamentos, nos versos de 7 a 10 aqui, meus irmãos, flui do uso de Tiago de Provérbios 3, no verso 34. Se de fato Deus dá graça ao humilde, a responsabilidade do homem, então, é a de se sujeitar a Deus. Se de fato Deus tem tão preciosa e poderosa graça disponível para o seu povo, para aqueles que são humildes, a nossa reação tem que ser a de nos sujeitarmos ao Senhor. E é justamente sobre isso que Tiago está falando. Ele está dizendo que a parte principal do arrependimento está em parar de fazer aquilo que se estava fazendo e agora começar a obedecer a Deus e fazer aquilo que Ele ordena. Embora Tiago tenha anteriormente, no capítulo de número 1, enfatizado a tendência maligna da própria pessoa como responsável pelo pecado, nesses versos que nós lemos aqui, mais especificamente no verso de número 7, Tiago admite a atuação do inimigo também no pecado daqueles cristãos. E ele diz que, ele está ensinando aqui para nós, a Escritura nos ensina que o propósito básico do diabo é o de separar-nos de Deus, é de separar o homem de Deus. E essa separação, a esta separação, o cristão precisa resistir. Tiago admite aqui a influência maligna de Satanás sobre o pecado dos cristãos, e ele diz que eles precisam resistir a esta influência, visto que a influência maligna do diabo visa separá-los de Deus. E eles precisam se sujeitar ao Senhor, estar próximos do Senhor, resistir, portanto, a esta separação. E Tiago garante que os cristãos que se comportam assim, os cristãos que resistem ao diabo, ele garante a esses cristãos que o diabo há de fugir deles. Meus irmãos, qualquer que seja o poder que Satanás possa ter, tenha a plena convicção e consciência de que nós temos a capacidade, recebemos de Deus a capacidade de vencer qualquer que seja este poder. É isso que Tiago está a nos ensinar. Vede, meus irmãos, se vocês resistirem ao diabo, ele vai fugir de vocês. Ele não terá poder contra a vida de vocês. Portanto, resistam ao diabo, sujeitem-se ao Senhor. Em vez, meus irmãos, de sucumbirmos ao desejo que Satanás tem de nos separar de Deus, nós devemos nos achegar ao Senhor. Tiago, ele promete que Deus responde, por sua vez, do seguinte modo: aquele que se achega diante de Deus, Deus, por resultado e como resultado, aproxima-se também, então, agora dele. Se nós, meus irmãos, nos aproximamos do Senhor, a promessa de Tiago aqui em seu texto é que ele, de igual modo, também se aproxima de nós. E é por isso que nós precisamos buscar ao Senhor. Os que se arrependem, meus irmãos, sinceramente, e voltam para Deus, eles irão encontrá-lo. E irão encontrá-lo do mesmo modo que o filho pródigo encontrou o pai ao esperá-lo.
ao esperar ansiosamente para poder ver o seu filho vacilante, o seu filho errante. Esta é a mesma forma que nós nos deparamos com o Senhor quando nós corremos em sua direção. Nós nos deparamos com um Pai ansioso por nos receber na sua presença, cheio de amor, de graça e de bondade. E é por isso que nós devemos nos achegar ao Senhor e buscar ao Senhor. E Tiago continua nos versos, na segunda parte do verso 8 e também no verso 9, dizendo assim: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. A maneira pela qual os leitores eles devem se achegar a Deus é declarada aqui por estes mandamentos do verso de número 8 e 9, da segunda parte do verso 8 e também do verso 9. O que se requer deles é arrependimento do comportamento exterior, que é especificado aí pelo purificar as mãos, e também um arrependimento do comportamento daquela atitude interna, que é demonstrada aqui pelo limpar o coração. Purificar e limpar derivam também, meus irmãos, do Antigo Testamento. Estas aqui eram as exigências, as provisões que tinham a necessidade de ser tomadas para a pureza sacerdotal, para que ele pudesse, então, ministrar as coisas do Senhor. Mas os dois verbos, eles vieram também a ser utilizados aqui como referência a uma pureza ética. Estes termos, eles são uma referência ao Antigo Testamento, e é também proveniente do Antigo Testamento a relação entre mãos e coração, denotando feitos e disposição. É isso que Tiago está a dizer aqui, quando ele diz o seguinte: purificai as mãos, pecadores. Ele está fazendo relação, como no Antigo Testamento, aos feitos, às ações daqueles crentes. E quando ele diz assim, limpai o coração, ele está agora voltando-se para a disposição daqueles crentes que precisava ser transformada pelo Senhor. O salmista, ele exigia daquele que quisesse permanecer diante do Senhor a mesma coisa. Veja o Salmo de número 24. Abra sua Bíblia no Salmo 24. Salmo de número 24, versos 3 e 4. Veja o salmista dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta do salmista: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. É sobre isso que Tiago está falando ao referir-se ao purificar das mãos e ao limpar o coração. Ele está fazendo justamente referência a este ensino do Antigo Testamento. E a mesma coisa ele começa a fazer também no verso 9, quando ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Eram os profetas que constantemente se referiam ao choro para poder chamar o povo de Deus ao arrependimento. E é justamente isso que Tiago está a fazer aqui também. Joel, quando ele adverte o povo acerca dos pecados dele e acerca da proximidade do dia do Senhor, ele retrata o Senhor a fazer o seguinte convite, lá no capítulo de número 2, no verso 12, o Senhor dizendo assim ao seu povo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. E é nesse sentido que Tiago utiliza esta expressão aqui também. Ele também estava firmemente convencido da proximidade do dia do Senhor. Se nós lermos o capítulo de número 5, nós vamos ver Tiago adentrando por este tema e advertindo aqueles crentes, os seus leitores, quanto à proximidade do dia do Senhor.
Ele está profundamente ciente disso. E ele exige dos seus leitores uma profunda e sincera tristeza pelo pecado, que é a marca, meus irmãos, do verdadeiro arrependimento. Tiago está a fazer uso do Antigo Testamento aqui, da linguagem do Antigo Testamento, dos termos utilizados no Antigo Testamento, para poder convocar aqueles crentes errantes a se arrependerem diante do Senhor, por causa dos seus pecados, dos conflitos e dos problemas que estavam ali sendo vivenciados entre eles. E, finalizando, Tiago conclui a sua série de mandamentos aqui com uma exortação que resume tudo aquilo que ele ensinou até então. Ele diz no verso de número 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos aqui é o que reflete a promessa da citação de Provérbios 3, no versículo de número 6, que foi feita por Tiago. Ele havia prometido ali no verso 6 aos seus leitores que o Senhor dá graça aos humildes. E quando ele roga a estes seus irmãos que se humilhem diante do Senhor, com a promessa e a certeza de que se eles se humilharem diante do Senhor, eles serão então exaltados por Ele, Paulo está fazendo referência a esta promessa de que Deus dá graça aos humildes. Meus irmãos, Tiago está a expor aqui o que está por trás dos conflitos vividos pelos seus leitores. E ao fazer isso, ele faz referência às atitudes que eram demonstradas por eles, lá nos primeiros versos que nós lemos. Cobiçais, matais, invejais, viveis a fazer guerra. A resposta para estas contendas aqui, que poderiam ser percebidas ali no meio daquele povo, é apresentada por Tiago como sendo a resposta por trás dessas contendas, como sendo os prazeres que militam, que guerreiam contra a nossa carne. Tiago quer alertar os seus leitores de que não há uma razão externa para os seus pecados. Não existe uma razão externa por trás dos conflitos e dos problemas que estavam sendo vivenciados ali por eles. A razão estava presente no coração de cada um deles. É justamente isso que o Senhor Jesus nos ensina. É justamente isso que a palavra do Senhor constantemente nos ensina, acerca da natureza corrupta do nosso coração por causa do pecado. Nós temos a tendência constantemente, meus irmãos, de querer terceirizar a culpa pelos nossos pecados ou pelos nossos atos pecaminosos contra Deus, quando o que necessita de ser tratado, na verdade, é o nosso coração. Mas isso não pode ser feito sem que haja humildade, sem que sejamos humildes, sem que reconheçamos a necessidade que nós temos diante de Deus, de clamar pela sua provisão e pela sua graça, de clamar pelo seu socorro e pelo seu livramento. A razão do nosso pecado, meus irmãos, é o nosso coração. A razão por trás de cada um dos nossos pecados é o nosso coração, insurgente contra o Senhor. É triste demais, meus irmãos, que a igreja cristã tantas vezes ela tem sido caracterizada por controvérsias tão amargas como essas que nós lemos aqui no texto de Tiago. É triste demais, meus irmãos, quando nós recebemos a notícia de uma ruptura entre a união de irmãos e irmãos dentro de uma mesma comunidade. É triste demais, meus irmãos, quando uns deixam de cuidar dos outros. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã, que o chamado de Deus, a comissão de Deus para nós é esta, a de fortalecer os nossos irmãos. Mas a semelhança dos crentes ali, para quem Tiago escrevia, nós estamos invejando os nossos irmãos, cobiçando aquilo que não é nosso, atentando contra a vida dos nossos irmãos.
filósofo judeu do século XVII chamado Baruch Spinoza, ele diz o seguinte, eu trouxe aqui para ler para os irmãos. Muitas vezes eu tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, a saber, o amor, alegria, paz, temperança e caridade diante de todos os homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem uma às outras um ódio tão amargo, a ponto de tudo isto, o que ele citou aqui, em lugar das virtudes que professam ser o principal critério de sua fé. Veja que dura análise este filósofo fez sobre os cristãos. Um filósofo não cristão, olhando para os cristãos do seu tempo, dizendo que o sinal, o principal critério da fé que ele percebia nos cristãos era justamente este ódio, essa amargura, esses conflitos e contendas. Meus irmãos, nós carecemos da graça do Senhor para nos fazer andar em unidade. Não por acaso, na última vez que eu tive a oportunidade de falar com os irmãos, nós falamos sobre o texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e nós falamos justamente sobre isso, sobre a humildade como um pré-requisito e como caminho estabelecido por Deus para se alcançar a unidade. Nós precisamos ser humildes, meus irmãos. E é diante dessa triste realidade percebida na experiência dos leitores ali dessa carta de Tiago que o autor os exorta justamente nesse sentido, no sentido de se sujeitarem ao Senhor, se achegando a Ele com atitude de arrependimento. E ele diz que o caminho para este arrependimento é justamente a humilhação. Humilhar-nos na presença de Deus, meus irmãos, do Senhor, significa reconhecermos a nossa própria pobreza espiritual, para, consequentemente, admitirmos a nossa desesperadora necessidade de ajuda de Deus. Adão, meus irmãos, já nos deu prova de que tentar andar só não funciona. O exemplo do Éden, meus irmãos, já nos deu prova de que andar longe do Senhor não funciona. Nós dependemos do Senhor. Nós necessitamos da sua ajuda para que Ele nos livre dos nossos pecados. Essa humildade é bem exemplificada em Lucas, e eu quero que vocês abram para que nós venhamos a ler este texto. Lucas no capítulo 18, versos de 9 a 14. Jesus está a contar a parábola do fariseu e do publicano, e ele vai estabelecer um contraste entre o comportamento de ambos. A palavra de Deus nos diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele.
porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Este é o caminho para nós, meus irmãos. Eu disse também hoje pela manhã que nós precisamos ser vigilantes e constantemente devemos perseguir a santidade, isto considerando o fato de que nós não estamos prontos e de que é muito fácil para nós que nós venhamos a decair em pecado. Portanto, é necessário que nós estejamos constantemente em contato direto e próximo com o nosso Senhor. Mas nós precisamos considerar isto que Tiago está a nos ensinar aqui e que Jesus nos ensinou através desta parábola. Aos soberbos, meus irmãos, aos orgulhosos, o Senhor nem mesmo os recebe em sua presença. Mas aos humildes o Senhor dá a sua graça. Que sejamos humildes e que recebamos a graça do Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor pelo nosso pecado, pela nossa insurgência contra o Senhor. Pedimos ao Senhor perdão, ó Deus, por todas as vezes que falhamos, por todas as vezes que, quando deveríamos, Senhor, considerar o Teu ensino e obedecer os Teus mandamentos, nós, ao invés disso, fomos guiados a procurar o nosso próprio interesse. Nós pedimos perdão, Senhor, ao Senhor, por causa do nosso pecado. Senhor, eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que eu feri um irmão, por todas as vezes, ó Deus, que eu fui o causador de conflitos e contendas no meio do povo do Senhor. Senhor, eu peço perdão humildemente ao Senhor, pois eu careço da Tua graça. E eu peço ao Senhor esta mesma graça do Senhor sobre os meus irmãos que estão aqui também. Que o Senhor possa concedê-la. Que o Senhor possa concedê-la a todos aqueles que humildemente se achegam ao Senhor. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que, como fruto de boa árvore, esta palavra seja colhida pelos meus irmãos aqui e que eles possam, ó Deus, se deleitar nestas verdades que, por mais que sejam duras, porque desnudam o nosso caráter e mostram aquilo que nós não gostamos de ver a respeito de nós mesmos, são palavras que, apesar de duras, apontam, ó Deus, para o caminho da nossa redenção em Cristo Jesus. Senhor, o apóstolo Paulo nos deu em Filipenses o exemplo da humilhação de Cristo Jesus. E ele apontou o exemplo da humilhação de Cristo Jesus como o caminho para a nossa redenção. A mesma promessa que Tiago faz, a mesma promessa que nós temos no livro de Provérbios, é também feita por Paulo. A saber, ó Deus, que aqueles que são humilhados com Cristo Jesus, o Teu Filho, haverão de ser exaltados com Ele também. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor, porque nós somos pecadores e carecemos da Tua graça, porque nós reconhecemos a necessidade que nós temos, ó Deus, do socorro do Senhor para com as nossas vidas. Senhor, nos ajude a caminharmos perseverantemente, a perseguirmos a santidade, a nos achegarmos ao Senhor, a nos sujeitarmos ao Senhor. E por favor, Senhor,
que a tua palavra se cumpra na nossa própria experiência. Que ao nos achegarmos ao Senhor, o Senhor também se achegue a nós. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.